Olha, o tema desta pérola da graça é: o diabo tomou Santa Ceia. Então vamos entender essa pérola. O sistema religioso acredita que existe o diabo como um ser espiritual. Ponto. O sistema religioso também acredita que existe a Santa Ceia. Ponto. Então, este diabo espiritual, se ele tomou a Santa Ceia, ele participou do sangue de Cristo. Se esse diabo tomou a Santa Ceia, ele também teve comunhão com Cristo. Porque que é que o sistema diz? Que quem toma a Santa Ceia tem a vida eterna. Quem toma a Santa Ceia tem comunhão com o corpo de Cristo. Comeu o corpo de Cristo e bebeu o sangue de Cristo. Era isso que era ensinado no sistema? Então, se o diabo, ele tomou a Santa Ceia, então quer dizer que o diabo, além de ter comunhão com Cristo, o diabo também, ele participou, né? E o pior de tudo isto, que ele participou porque Jesus escolheu ele. Então você veja o ninho de cobra, de serpentes que o sistema inventa. Então, olha só, o diabo tomou a Santa Ceia porque Jesus escolheu ele. Jesus escolheu o diabo. Porque se nós lermos como o sistema apresenta, não é exatamente isso que se entende? Vamos ler. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo o de vós é diabo. Então quem foi que escolheu o diabo segundo o entendimento? Se nós não tivéssemos os olhos iluminados, vamos supor que nós somos uma igreja evangélica, longe disso, saravá. Vamos fingir que somos. Quem foi que escolheu o diabo? Jesus. Então, se entrarmos nesse entendimento, o diabo era alguém escolhido por Jesus. A igreja inventa cada coisa, não? Depois, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu um número de 12? Contudo um de vós é diabo. 71. Referia-se ele a Judas. Abençoado, o diabo é um ser espiritual ou é um adjetivo para se referir a algo ou a alguém? Ali diz que é um adjetivo, porque na verdade esse diabo, ele estava se referindo a Judas, que era um traidor. Esse é o entendimento de quem tem mente iluminada. Mas o sistema religioso, a igreja evangélica diz: o diabo tem um chifre, um rabo grandão assim, do alalaô, aquele rabão, com um tridente. Nem tem esse negócio de tridente ali, né? Porque eles inventaram até um tridente. Eu acho que algum pastor achou bonito e inventou que o diabo tem um tridente. Diz aqui que referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo. Como era um traidor, um opositor, o adjetivo aqui seria o diabo, sendo um dos 12. Então, quem era o diabo? Judas. Judas era um ser espiritual. O sistema diz que era o diabo que entrou nele. Ora, se o diabo entrou em Judas, o diabo tomou Santa Ceia. Se o diabo entrou em Judas para trair Jesus, e a responsabilidade da traição foi ao diabo e não à natureza de Judas, então o diabo entrou em Judas para tomar Santa Ceia. Ué, mas tem isso na Bíblia? Que o diabo tomou Santa Ceia? Ou era, ali não diz que o diabo era Judas? Então olha o que diz Mateus 26, 17 ao 25. No primeiro dia da festa da Santa Ceia,
Grifa, Miguel. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativo para comer a Santa Ceia? Aquele evento que Jesus fez, naquele quadro que você tinha na sua casa, aquele quadro da Santa Ceia, todas as casas tinham isso, lá em casa tinha. Chegava lá, tinha aquele quadro da Santa Ceia. Aquele quadro lá e aquele evento, aquele evento, na verdade, era o quê? A Páscoa. A Páscoa não é um evento para os gentios, é um evento para os judeus. Está lá em Êxodo, que se os gentios quisessem participar, tinha que ser circuncidado. A nossa circuncisão não é no prepúcio, é no coração, pelo Espírito de Cristo. Pois ele diz no versículo de número 18, olha lá: e ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Significa que Jesus também não foi crucificado ainda. Não, para aqui um pouquinho. Quando ele diz aqui o meu tempo está próximo, era o tempo da crucificação. Significa que se nós lermos, quando eles lêem assim, que Jesus está à porta, está próximo, significa que aqui também Jesus ainda vai ser crucificado, porque o próximo dos crentes dura mais de 2000 anos. Entende? O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aquele evento era celebrado na igreja ou era celebrado nas casas? Na casa. Por que é que eles fazem na igreja? É porque eles ainda não alcançaram isso para ensinar na escola bíblica dominical. Depois ele diz no versículo de número 19: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Santa Ceia, prepararam a Páscoa. Não tem Santa Ceia, isso foi uma invenção. Ali diz que prepararam foi a Páscoa. Depois ele diz no versículo 20: chegada a tarde, pôs-se à mesa a ele com 11 discípulos. Com quantos? Nesses 12, quem é que estava? Hein? E Judas era o diabo. Hein, sistema? Então, quando chegou de tarde, eis que o diabo estava lá também. Depois ele diz no versículo de número 21: e enquanto comiam, quem é que estava comendo o que o sistema chama de Santa Ceia? Nós temos olhos iluminados, sabemos que é Páscoa. Quem é que estava comendo a Santa Ceia para dar comunhão, para dar salvação? Quem é que comia? Os 12. Dentre esses 12, quem é que estava? Judas, o diabo. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Não pode, Jesus, pergunta o pastor, não pode. Eles estão comendo teu sangue, comendo a tua carne, bebendo teu sangue. Como te trair, se estão tendo comunhão contigo? Não pode, pergunta os teólogos da igreja. Como que vai trair se estão comendo, participando do corpo e do sangue? Como que vai trair se tem comunhão? Segundo a ótica da teologia cristã. Segundo a teologia evangélica, aquele evento ali, eles vão comer a carne e o sangue. É a Santa Ceia, estão tendo comunhão, estão tendo salvação. Gente, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: por
porventura sou eu, Senhor? Versículo 23, e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas todos estão metendo a mão no prato. É verdade. Versículo de número 24, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. 25, então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Meu amado, então alguma coisa está errada aqui. Como é que o diabo está ali na mesa com Jesus participando da Santa Ceia? Que Santa Ceia é esta que o sistema diz? Porque tiram os seus, na sua liturgia, no seu ritual de Santa Ceia, eles se prendem a este evento aqui. Mas este evento aqui, Judas está participando. Ora, e se Judas é o diabo como eles dizem, a Santa Ceia serve de quê? Se a Santa Ceia trouxesse comunhão, o diabo teria então comunhão com Jesus. É verdade. Se a Santa Ceia fosse para trazer salvação, então o diabo foi salvo, porque está claro que Judas participou. Está claro que Judas era o diabo escolhido, que eles não entendem como um acusador e sim como um ser espiritual. Porque você entende que diabo não é um ser espiritual, você entende que diabo é um adjetivo. Então ele está ali comendo apenas um ritual, aquilo não traz salvação nenhuma. Abençoado, o evento da Páscoa não salvou ninguém. O evento da Páscoa não trouxe comunhão com ninguém. Era natural que Judas estivesse ali como filho da perdição, porque aquilo não traz nada. Era um evento comum entre os judeus. O que trouxe comunhão para os eleitos, o que trouxe uma vida de proximidade, não era o pão da Páscoa, ou o que eles chamam de Santa Ceia, foi a morte. A morte, sim. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 4, eu vou ler até o 10, temos tempo? Temos. Sempre dou graça, Paulo escrevendo aos Coríntios, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8, o qual também vos confirmará até o fim da quarentena. Ele vai confirmar os coríntios até quando? Até o fim. Assim comigo, assim com você, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão da Santa Ceia. Não tem nada a ver com isso. Chamada Santa Ceia, que é Páscoa, não é para trazer comunhão. Todos vocês, todos que receberam o benefício do madeiro, já foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Foram ou não foram? Foram. Então, a morte de Cristo é a comunhão dos eleitos. Eu não preciso te dar um pão ou te oferecer um copo de suco para dizer que você tem comunhão, porque isto, Judas, o traidor, o diabo, o acusador, também participou e não tinha comunhão nenhuma, porque quem tem comunhão vai trair, vai vender por 30 moedas. Então Efésios capítulo 2 versículo 11 deixa bem mais claro que pão e suco não traz comunhão, não traz santidade, não traz nada, nem mata a fome. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, então olha como que os gentios viviam, gentios na carne, que no espírito sempre fomos dele, nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, mas na carne, geneticamente, nós éramos gentios e estávamos separados de Israel,
da aliança. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Olha como vivia os gentios sem aquele evento do madeiro, separados da comunidade de Israel, estranhos da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é que vivia um gentio sem aquela obra tetelestai, sem aquele sacrifício do madeiro? Diz aqui que vivia separados da comunidade de Israel, judeus e gentios separados, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, porque vocês participam da Santa Ceia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo suco Maguari. Claro que não, melhorou um pouco. O suco agora é da pérgola. Amados, vocês que estavam longe das promessas, estranhos à aliança, sem Deus no mundo, vocês foram aproximados, passaram a ter parte, ser herdeiros da promessa, através de quê? Através daquele cálice que ele levantou aquela noite? Não, aquele cálice ali era sombra do que iria acontecer algumas horas ali. Diz aqui que fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Não tem nada a ver com o cálice oferecido pelo pastor. Depois ele diz no versículo de número 14, porque ele é a nossa paz, não é guerra, é a paz. É porque eu estou desesperado, porque eu vi um canguru perneta. Ô meu amado, canguru perneta é coisa de funk, meu amado. Sabia disso não? Aqui no Rio, canguru perneta é coisa de funk. Não, porque eu vi um canguru perneta, é porque eu vi. Você não viu nada, meu amado. Você precisa procurar um psicólogo. Se você está vendo, é porque eu vi um vulto. Meu amado, você tem que procurar um médico. Você tá coisado, hein? Se você está vendo esse negócio, é o que, Miguel? Miguel falou que é esquizofrenia. Mas esquizofrenia não é outra coisa, Miguel? É isso mesmo. Então ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, derrubou a parede de separação. Depois ele diz no versículo de número 15, aboliu na sua carne, não é enquanto estava com os judeus naquela noite, levantando o pão e Judas no meio, diz que foi lá na sua carne, dilacerado, humilhado, diz que ele aboliu na sua carne. Leia, porque depois vocês querem me atacar. Vai ter uma hora que eu vou perder a linha com vocês, vou esfregar a Bíblia no focinho de vocês. Eu vou perder a linha. Leia. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, e uma delas era a Páscoa. Aboliu ou não aboliu? Está abolido. E um deles me disse, mas eu não aceito isso. É problema seu? Para mim não vai fazer nenhuma diferença, mas que está abolido, está. Até a hora das pessoas lá onde você se reúne descobrir essas verdades e falar, o senhor me enganou, está me fazendo cumprir uma lei que foi abolida. Então diante de Deus eu sou injusto, diante de Deus eu estou contra ele, porque ele aboliu e eu estou edificando. Eu estou me considerando a mim mesmo transgressor, estou transgredindo uma ordenança de Cristo, não sei o nome correto que dá quando vai abolir. Ele aboliu algo, eu estou fazendo de novo. Ora, eu tenho que respeitar uma determinação dele, eu tenho que afrontar e dizer, não, você aboliu, mas aqui o pastor presidente mandou fazer, e nós vamos fazer, porque ele que é o fundador da igreja, ele que é ungido. Ora, que negócio é esse? Vocês estão servindo a homens?
Mas e se eu aceitar isso, eu vou congregar onde? Aonde você está hoje? Você está congregando onde hoje? Aonde você não está aí na sua casa quietinho aí na quarentena, hein, tio? Você não está aí comendo pão com manteiga e suco de carambola? Continua aí, filho. Você tem que ir para lá para ter um local para congregar. Está contra o que Cristo fez? Porque aqui diz que ele aboliu. Meu amado, tem como grifar, Miguel, por favor? Miguel, você está na Santa Ceia? Aboliu na sua carne a lei do mandamento na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Alguém pode me perguntar, eu nunca li isto. Já pensou? Num local com 2.000 pessoas, o pastor lê isso? Alguém vai se levantar. Ora, se ele aboliu a ordenança, por que é que aqui tem ordenança da Páscoa? Por que é que aqui tem ordenança do dízimo? Por que aqui tem ordenança de batismo? Por que aqui o Senhor ordena homens a pastores? Esta é a diferença do Evangelho da graça de Deus. A verdade nua e estampada. É isso que eu vivo. Mas só tem 10 pessoas. 10 pessoas andando na verdade. Mas só tem 3 pessoas andando na verdade. Mas tem 1 milhão. Ainda é pouco, tem que ser 10. Porque quanto mais pessoas conhecendo isso, mais os cofres deles vão ser esvaziando. E quer quebrar o sistema, a gente vai começar a bater no cofre. Está aí, o diabo participou da Santa Ceia. Que chacoalhada, hein? Deixa eu terminar com o sistema. Quá, quá. Um grande abraço.